Sabe de uma coisa? Quando nós estamos vivendo crises, as pessoas ao nosso redor percebem. E ainda falaram para Maria. Maria ficou sabendo o vinho, aquilo que era tão importante no casamento. E eu amo que a Bíblia usa a oliveira, a Bíblia usa a videira, a Bíblia usa, a figueira, usa a videira para falar de tantas coisas específicas. Eu tenho um livro que é Mulheres Enraizadas, um devocional, e ali eu falo sobre 4 tipos de mulheres. Cada uma dessas árvores representam. E a videira, o vinho, o fruto da videira é alegria. Eu estava conversando com uma mulher que é casada já há mais de 40 anos. E o último filho dela casou e ela se viu em casa sozinha com o marido. E ela disse assim para mim: a gente vai se separar. Eu falei: por quê? Porque a vida inteira a gente não tinha mais alegria de estar junto. A gente só tinha compromissos juntos. E quando o nosso último compromisso foi embora, a nossa decisão é que a gente não vai ficar junto. Eu falei: calma, porque quando acaba o vinho no casamento, quando acaba a alegria, existe um que pode transformar água em vinho. E eles estão vivendo o novo de Deus para a vida deles. Novo. Porque Jesus não é mais só um convidado. Porque Maria faz algo lindo. Ela diz: ei, Jesus, acabou o vinho. Jesus dá uma resposta que a gente não entende. Eu nunca entendi a resposta. Ele disse assim: que temos em comum, mulher? Que a minha hora ainda não chegou. Eu quero dizer para você que de um lado nós víamos tudo acabar, pessoas falando que estava acabando, uns tentando ajudar, outros falando mal mesmo, porque a gente sabe que é assim. Outros só esperando a queda, esperando que acabe. Eu falei que não ia dar certo esse casamento. Jesus entra em cena dizendo: essa não é a minha hora, porque na hora certa eu atuo. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus tem a hora certa para entrar em cena no teu casamento, na tua história e na tua vida. Ele tem a hora certa para chegar e mudar todas as coisas. E Ele muda. E Ele faz algo que me chama a atenção. Eu amo que Ele chama os serviçais. Ele chama algumas pessoas e diz assim: vem cá, sabe aquelas talhas lá? Eu quero que você encha aquelas talhas de água. Gente, aquelas talhas eram usadas para limpar o pé, limpar a mão. Era o lugar mais improvável para vir um vinho novo. E talvez um lugar desprezível. Lembram quando Paulo cai cego no chão e a única pessoa que tinha resposta para ele era Ananias, um servo fiel, que não tinha tanta influência, mas ele tinha algo que influência nenhuma consegue superar, que é ouvir a voz de Deus. Nesses dias, eu sei que aqui existem homens e mulheres que estão passando guerras no casamento, mas sabe o que Jesus está vendo aqui também? Servos e servas, homens e mulheres, que Ele vai dizer para você: tá vendo aquela talha? Tá vendo aquela talha? Nesse casamento, enche ela de água. Homens e mulheres que são restauradores, serão usados como restauradores de casamentos e de famílias. Sabe o que está nascendo aqui hoje? Tem casamentos saudáveis aqui no meio. Deus está falando para você: sabe por que eu te fiz saudável? Porque eu quero que você seja usado para restaurar famílias. Para de ter medo, para de ter vergonha. Eu quero usar a tua casa, eu quero usar a tua vida, a tua história. Sabe por que eu estou abrindo hoje a minha cicatriz, me expondo? Porque eu sei que do lugar de cura que Ele me tocou, dessa cicatriz existe poder de cura sobre você. Tem pessoas aqui que passaram por guerras terríveis e ninguém sabe. Escute o que eu vou te falar. O Senhor está falando assim para mim: enche as talhas de água. Sabe o que é encher a talha de água? Você vai pensar assim: Senhor, mas o meu testemunho não é muito fraco, não chega nem perto de um vinho. Quem sou eu?
Sabe quem é você? Uma talha. Você é uma talha de pedra que foi esculpida para que Ele possa encher de milagres. Eu fui estudar como que é feita a talha. Sabe como é que a talha é construída? Com violência. Não é uma lixinha que vai lá lixando a pedra até que ela consiga se transformar num vaso para receber. Não, eu estava estudando, é tirado lascas da pedra com toda a força e violência, sem dó nem piedade. Tem homens e mulheres aqui, casamentos que estão aqui, que você é essa pedra. Você é esse lugar improvável que Deus quer encher de água hoje. Que Deus quer encher de água hoje e fazer uma transformação. Eu quero te falar uma coisa que talvez vai chocar você. Deus não restaura casamentos. Você sabia disso? Ele não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Eu lembro que chegou os serviçais na nossa vida. Pessoas que foram obedientes à voz de Deus e falaram assim: olha, essa pedra, ela é improvável. Ela não foi preparada para carregar o vinho, mas ela foi escolhida. Sabe o que aconteceu com você? Talvez você não se sente preparado. Você não se sente o lugar mais apropriado. Quando Deus fala assim, que eu vou usar você, eu vou levantar você, você fala: não, Senhor, eu não fui nem chamada para isso. Mas você foi escolhida. Ele escolheu. E eu lembro que, ainda com a pedra ferida do nosso casamento, o Senhor começou a derramar aquela água. Nós ficamos separados 4 meses. E depois de 4 meses, nós iniciamos uma volta. Nós voltamos, oramos junto com os nossos pais, chamamos nossos pais, nossos pastores, falamos: nós vamos dar uma chance para esse casamento. Eu lembro que eu tinha tirado meu álbum de fotos do meu casamento. Eu falei para minha mãe: mãe, joga fora. Minha mãe guardou. Porque sempre tem aquelas pessoas que vão guardar você. Irmãos, aquela água começou a ser jorrada naquela pedra ferida, naquela pedra machucada, naquela pedra que era tão improvável. A água começou a limpar. E eu quero dizer para você que todo o processo de restauração precisa passar pela água da limpeza. Sabe o que é isso? Confissão de pecados, falar a verdade, trazer à luz o que está escondido. Sabe por quê que muitas vezes existem distâncias emocionais dentro do casamento? Porque existem coisas escondidas que precisam ser confessadas. Não existe possibilidade de ter aliança, de ter uma casa com o céu livre, se existem coisas escondidas. Se você, homem, tem senha no seu celular e você não deixa a sua esposa acessar aquilo que você vê, aquilo que você, com quem você conversa. Olha o silêncio, olha o desespero. Esses dias eu vi um meme que a senha do homem casado é muito pior que a do solteiro. Desde que a gente começou o nosso relacionamento, não existem senhas que eu não possa acessar e que ele não possa acessar. Não existe lugares ocultos na minha vida que ele não saiba. E eu quero dizer para você: deixa a água de purificação começar a limpar você, começar a varrer a sua casa. Pede para ele hoje: derrama água. Vocês lembram quando naquela parábola aquela dracma foi perdida dentro de casa? Existem alguns valores que são perdidos dentro da nossa casa. E uma das primeiras coisas que aquela mulher faz para achar a dracma perdida, o valor perdido, ela acende uma candeia, ela acende a luz. Eu quero declarar nessa noite que nós vamos ter um movimento de luz nesse lugar e de limpeza. Que você possa ser transparente. Se tem erros, se tem falhas,
eu te abençoo e te encorajo para que você possa trazer a luz e Deus possa curar o seu casamento, curar a sua família. A água vem para purificar. Talvez uma mulher que está aqui não consegue perdoar o seu marido, está com o coração endurecido. Já foi confessada a traição, você não consegue perdoar, você não consegue liberar perdão. Hoje a cura de Deus te abraça. Casamentos que estavam por um fio aqui hoje serão restaurados pelo Senhor. Porque de repente, aquela água que não tinha gosto, não parecia com vinho, se torna o melhor vinho servido até então. E eu quero declarar que nesse mundo se diz que os primeiros anos do casamento são os melhores. É o melhor vinho, não para o casamento restaurado pelo Senhor. O casamento ele só melhora. E aqui diz que o vinho, o último vinho, ele é muito melhor do que o primeiro.